O Lucas é um cara incrível. Ela é minha parceira, a gente tá há quase 12 anos juntos. Sabe aquele companheiro, amigo, que te bota pra cima e te manda as reais? É ele. Ela tem uma força que ela não tem noção da força que ela tem. Ele é o cara que dá aquele conselho certo na hora certa, companheiro, um ótimo pai. Ela é comprometida, é ansiosa, dedicada, ela é focada. Ele te mostra normalmente o lado que você não tá vendo. Ele gosta muito de aventura, ele é muito inquieto, ele tem a mente muito fértil, com muitas ideias. Minha companheira, minha amiga, minha confidente, gosta de sofrer um pouquinho por antecedência, mas a gente vai levando, vai tentando ajudá-la também, para ela respirar. Ele é brincalhão demais, ele me faz rir, um super marido, um companheiro, meu melhor amigo. Ele é um cara que você pode contar para a hora que for. Enfim, minha parceira de vida, muito linda por dentro e por fora. Ela tem um talento e um dom fora do normal. E minha amante. Ai, eu vou chorar de novo, eu não consigo. Aquele conselho de vó? Minha filha, não fica se arrumando toda pra essa festa. O seu príncipe encantado não vai estar ali. Quando você menos esperar, ele vai estar na esquina quando você for comprar o jornal, vai estar na padaria quando você for comprar o pão. E não é que foi mais ou menos isso que aconteceu? A nossa história começa em 2009. Num momento muito inusitado. Eu encontrei o amor da minha vida onde? Num ponto de ônibus. Isso é real. Inclusive eu tenho uma tatuagem de um ônibus tatuado em homenagem a esse encontro. Muitas vezes ela já estava no ponto, ou eu chegava e ela saía do prédio dela, que era perto do ponto. A gente morava no mesmo bairro, mas a gente nunca tinha se visto, mas a gente pegava o mesmo ônibus. Até o trabalho. Só tinha um. Então era o mesmo horário, todos os dias. Os olhares começaram. Ela saltava antes, eu sentava lá atrás, então quando ela ia saltar, eu conseguia, né, dar aquele... E como a gente se olhou, né, Lu? Muitas vezes também ela descia, eu dava aquela... Ela tava olhando. Isso durou quase 6 meses. Até que num belo dia, num show na Lapa, era um show do Banga La Fumega, a gente acabou se encontrando de uma maneira informal. E o melhor, eu nunca tinha contado dessa história pra ninguém. Eu tava com umas amigas, quando eu falei, o menino do ônibus. Elas me olharam e falaram, quem? O olhar de novo se cruzou. Só que o Lu não foi falar comigo. Eu não sabia que era ela, porque ela, na época ela usava uns óculos desse tamanho assim no ônibus. Então eu nunca tinha visto realmente o olho, né, essa parte aqui dela. E ele ficou super na dúvida se era realmente eu. Só que eu sabia que era ele. Esperei o momento certo, olhei pra ele e perguntei, você não vai falar comigo? Aí eu fui, né? E a magia aconteceu. E aí lá se vão 12 anos de história. E depois dali, as nossas viagens de ônibus pro trabalho ficaram completamente diferentes. Não era mais só olhando, a gente realmente estava indo junto pro trabalho. Mas como a gente estava se conhecendo, vieram umas grandes descobertas. Descobri que ele era 5 anos mais novo do que eu. Idade tá na cabeça, como dizia o Lucas pra mim. E pra completar, eu descobri logo nos primeiros dias também, Na época eu já era pai. de uma menina linda de 1 ano e 10 meses. Eu lembro que isso assustou bastante a Clara, ela ficou um pouco assim, nossa, é tua prima, é tua sobrinha? Tua afilhada? Eu falei, não, minha filha, que hoje tem 13 anos. No caso. Mas não foi por isso que as coisas não andaram, não deram certo, porque a gente não manda no coração. A gente já estava predestinado. 7 meses depois, a gente estava indo morar junto. Foi uma loucura? Pode ter sido. As pessoas falavam que era uma loucura. Como assim vocês mal se conhecem? Eu, um garoto de 22 e ela, uma mulher de 27 anos. Eram muitas diferenças, mas a gente acabou enfrentando as pessoas que falaram que não ia dar certo. Eu que estava acostumado a morar com meu pai, que mal falava, acordava de manhã, mal via, mal escutava a voz, né? Vivia aquele silêncio, naquela tranquilidade, zen. Fui morar com a Clara, que estava acostumada com a mãe, já acordava papeando. Então você imagina, né? Essa transição foi um pouco complexa no início. A gente teve um bocado de dificuldade até a gente entender
como cada um reagia a cada situação. Mas a coisa foi acontecendo, foi evoluindo. E a sintonia foi tanta, mesmo com tantas diferenças, que em 2011 nós estávamos grávidos. Lucas ia ser pai do segundo filho. Para mim foi um baque, porque a gente estava programando, eu tinha acabado de mudar de empresa, ela parou de tomar a pílula, aquela história toda, só que um mês depois ela já estava grávida. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque com 24 anos tendo o segundo filho, então aquilo me chocou um pouco, me deu aquela chacoalhada, fiquei um pouco distante, um pouco aéreo. Então o primeiro ano do Gael, o primeiro ano foi bem complicado. Mas a gente viu quanto que o nosso amor, as coisas que me fez relembrar muita coisa. E eu sou muito grata por eu ter insistido ali e ter visto que apesar de tudo que a gente passou, do que eu senti, foi muito bom. Mas foi difícil, não foi fácil. Foi importante pra gente também, pra gente amadurecer, tanto a Clá amadurecer como eu, né, virar homem mesmo, né. A gente sabia que não ia ser fácil. Com o tempo as coisas foram se ajustando, as dificuldades, os tropeços foram se alinhando e depois de um ano do Gael, as coisas começaram a entrar nos eixos. Então só depois desse um ano que realmente a harmonia voltou, que a gente voltou a ter uma tranquilidade, mas foi muito importante pra gente conseguir manter esse período porque só fortaleceu a nossa relação e a partir daí a gente realmente foi um casal muito mais unido, muito mais junto e o nosso relacionamento realmente ficou um relacionamento muito mais sólido e maduro. Dali começou a nossa história. Hoje eu vejo o Lu como um grande parceiro, mas a gente é muito inquieto. A gente já começou a perceber que a gente já não estava tão feliz no que a gente estava fazendo profissionalmente. A Clá como designer e eu formado em administração, mais focado na parte comercial. E eu tirei licença maternidade e quando eu voltei para o trabalho, já tinham colocado um outro designer no meu lugar. Então, em uma semana eu fui demitida e isso me deixou enlouquecida. Com uma criança de 5 meses em casa, só o Lu segurando as pontas, não foi muito fácil. Distribuí o currículo que nem uma louca e consegui um emprego um mês e pouco depois. O Lucas sempre foi um cara que queria empreender. E a Clá também tinha essa vontade por conta de frustrações no emprego, na carreira. E a gente começou a unir forças. E a gente montou inicialmente uma marca de roupa. Porque a gente queria fazer teste, a gente queria empreender. Começou a funcionar e a gente prezava muito pela qualidade. Isso começou a tomar um tempo enorme, porque a gente não podia financeiramente largar as empresas que nós estávamos para tocar esse negócio. As feiras normalmente eram nos finais de semana. A gente começou a perder muito tempo do crescimento do Gael e não dava aquele retorno que a gente imaginou. E começamos a perceber o quanto que as pessoas não valorizavam o nosso trabalho. Porque eu, como designer, fazia estampas exclusivas, queria o melhor tecido, tudo porque eu trabalhei com moda também. E eu comecei a ficar também muito frustrada e conversava com o Lucas que a gente não ia a lugar nenhum, porque as pessoas queriam preço. A gente também não tinha muita noção de brand, né, de marca, como consolidar uma marca, então a gente preferiu fechar antes de ter o prejuízo, então a gente fechou no 0 a 0. Depois disso, eu criei uma marca de sanduíche. O Sanduba do Caju, que começou a dar certo, as coisas começaram a andar. O Lucas começou a ter vários pedidos, eu ajudava, mas ajudava muito com o Gael também. A coisa estava funcionando quando eu comecei também a botar mais parte de festa. O número de pedidos foi aumentando e o Lu sozinho começou a não dar conta. Mas a gente começou também, por certas decisões que foram tomadas, que as coisas também não estavam indo no caminho que a gente queria. Tentei tomar um rumo diferente para a marca e em 2014 eu resolvi fechá-la porque eu recebi uma proposta para trabalhar na Copa do Mundo. Foi um trabalho extremamente intenso. Ele voltava exausto. Nunca tinha visto o Lucas daquela forma. Mas o brilho no olhar dele era impagável. Para mim foi muito bom ter participado desse evento, onde eu realmente comecei a trabalhar com uma parte mais de logística, de transporte, e eu me identifiquei muito, gostei demais. Eu comecei a perceber o quanto que isso fazia bem para ele, esse tipo de trabalho, sem aquela rotina dele estar dentro de um escritório, com aquela coisa metódica e tudo mais. Mas era um contrato temporário, e eu saí de lá com a cabeça pirando. Eu botei na minha cabeça que eu ia participar da Olimpíada também. O contrato do Lucas na Copa do Mundo acabou e ele teve que voltar a trabalhar numa empresa. Voltei para a área comercial
Não estava nada feliz, né? Não era aquilo que eu queria para mim. Mas rapidamente recebi uma proposta da Olimpíada, então eu larguei tudo. Mesmo sendo um contrato temporário, eu preferi largar porque era a realização de um sonho. Em 2015 eu comecei a ficar mais inquieta com o meu trabalho como designer, porque eu não tinha uma voz ativa como artista. E aí um amigo em comum começou a tatuar, e isso me despertou uma atenção e eu falei... Ela falou, opa, isso é uma coisa que eu faria. E eu falei, por que não? Então eu comecei a pesquisar sobre tatuagem, vídeos no YouTube, e aí a gente realmente comprou uma maquininha em casa para eu brincar e entender um pouquinho o que era. Quando eu comecei a tatuar as minhas amigas e os amigos para testar, eu comecei a falar, olha, legal. Só que a gente tinha que realmente tomar uma decisão. Ou eu continuava no design, na empresa que eu tava, ou eu tomava um rumo novo, que era ser tatuadora. Mas eu, como era muito certinha e sempre fui, tinha muito medo, simplesmente, como assim, vou largar tudo? Eu tinha filho pequeno e vou me aventurar na tatuagem? Não. Mas eu já não tinha idade para ficar testando nada. Então eu resolvi que eu ia fazer um curso. Junto com o Lu, pesquisei muitos cursos. Na época não tinha tantos como tem hoje. E por sorte a gente achou um no Rio, mas que infelizmente não ministrava cursos há muito tempo. A gente estava no Tattoo Week, que é um evento de tatuagem no Rio de Janeiro, e a gente resolveu tentar. E aí passamos no stand, conversamos com o tatuador, e ele falou, olha, eu não ministro esse curso há muito tempo e tal, mas me dá seu telefone aqui, que conforme for eu entro em contato. Tem uma lista de espera, mas a gente não garante nada. No dia seguinte do trabalho, obviamente, eles não ligaram. E o Lucas falou, claro, o interesse é seu, você que tem que ligar, não fique esperando nada. Então eu liguei, e ele me fala, vem aqui amanhã. Só que eu trabalhava em uma empresa, e era longe o estúdio. Como que eu ia simplesmente faltar o trabalho? E aí eu argumentei, não posso ir amanhã. E eu me lembro até hoje dele falando no telefone comigo, você quer ser mesmo tatuador ou não? Se eu fosse você, eu vinha. Sem pensar, falei, ok. Liguei pro Lucas e falei, e agora? Inventei uma bela de uma desculpa. Olha, desculpa meu chefe da época. Chegando lá, ele me pediu todo o material que eu tinha de desenho. E eu vi que eu não tinha nada, porque há muitos anos que eu não desenhava. Afinal de contas, eu era designer há quase 10 e só usava o computador. Voltei um pouco frustrada para casa, porque eu imaginei que eu ia ter várias informações. Mas ele não quis nem conversar comigo, sem o material. Pediu para eu voltar no sábado com um desenho, para assim ele poder conversar comigo. Entrei no carro frustrada. E o Lucas mais uma vez olhou para mim e falou, Clara, ele não falou não para você. Ele te deu mais uma chance. Você vai fazer esse desenho e você vai vir no sábado. Cheguei lá finalmente com um desenho, Aí ele olhou pra mim e falou, agora a gente vai conversar. Ele falou, não sei quando que eu vou abrir esse curso, mas eu vou deixar seu nome anotado. Na semana seguinte, o telefone da Clara toca e era esse tatuador falando que ia criar uma nova turma com 4 tatuadores e que ela estava nessa turma. Foram 6 meses de curso intenso. Foi uma época muito difícil e, na verdade, não tinha garantia nenhuma. Eu estava fazendo esse curso justamente para entender esse universo e se era exatamente isso que eu queria. Então, eu estava com um filho pequeno em casa, uma correria, eu trabalhava de casa, eu dobrei o meu horário de trabalho na empresa para compensar também, mas no final veio uma grande surpresa. O dono do estúdio, o dono do curso, me chamou para ser aprendiz. Mais uma decisão que eu tinha que tomar. Eu tinha que largar minha profissão de 10 anos, que eu não estava feliz realmente, mas era uma grande ajuda ali na casa, para começar do zero. Até porque virar tatuadora não era uma profissão tão tranquila para algumas pessoas, especialmente para os meus pais. Então não foi fácil também tomar essa decisão, por mais que eu quisesse mudar de vida. E o Lucas simplesmente olhou para mim e falou, você vai. Vai, eu seguro as pontas que vai dar tudo certo. E eu fui pedir demissão e eu comecei uma nova carreira. Com medo, veio a segunda fase da descoberta do que é ser uma tatuadora de um estúdio. Durante 3 meses eu consegui ter uma experiência muito grande num estúdio comercial. A rotina é muito pesada. Mas o que pesou mais foi o horário e o local do estúdio. E eu comecei a me questionar se eu tinha feito a decisão certa. Mas ao mesmo tempo, eu como mãe e trabalhando extremamente longe, percebi que não era exatamente aquele formato que tinha que ser. E sim, de uma forma que eu conseguisse ser feliz na nova profissão que eu tinha escolhido. Então eu conversei muito com o Lu e a gente tomou a decisão que a gente ia abrir o nosso próprio espaço. E foi quando o Benart nasceu, em 2015. Quando a gente abriu o estúdio, eu falei pra ela que ela ia ter que segurar as pontas sozinha. Foi 1 ano tentando administrar o estúdio e tatuar ao mesmo tempo. Porque o Lucas estava no projeto das Olimpíadas.
O meu contrato acabava em outubro de 2016. Eu tinha certeza que quando eu saísse do contrato da Olimpíada, eu ia ficar full time no estúdio. E assim a gente fez. Eu me dediquei 100% na parte de criação com os meus clientes e o Lucas pegou toda a parte administrativa. A parceria foi perfeita. E aí sim começou a nossa parceria 100% na parte profissional também. O Benarte estava sendo o nosso grande sonho. Depois de tudo, a gente se achou e a gente começou a abrir para os guests. Esse foi um momento também, foi um grande divisor na nossa vida, porque a gente trabalhando ali sozinho não tinha contato com ninguém. E aí depois comecei a me envolver na parte artística, trazendo artistas do mundo e do Brasil para tatuarem lá no Rio de Janeiro. E desses guests surgiram muitos amigos, que são amigos até hoje. E o Lu começou a se envolver muito mais com a tatuagem. A gente brincava que ele já era um tatuador que nem tatuava. E aí comecei a estudar mais, comecei a me dedicar, aquilo começou a me despertar o interesse. A gente estava realmente muito bem no estúdio, trabalhando muito. E pra gente tá bem não quer dizer que a gente vai ficar ali pro resto da vida. Só que infelizmente a gente estava numa cidade que a gente ama, que é o Rio de Janeiro. A violência estava cada vez maior. A gente começou a ficar repensando se valeria a pena a gente continuar ali. Então isso ficou martelando na nossa cabeça. O Lucas começou a dar entrada à cidadania dele portuguesa. E isso começou a fomentar na gente uma vontade de repente, por que não ir morar em Portugal? Em 2017 a gente fez uma viagem aqui para Portugal para conhecer um pouco mais do país. E começar, pelo menos, a tentar trabalhar aqui, para entender o mercado de trabalho. Então foi a primeira vez que eu tatuei fora do país para entender como é que seria. Foi melhor do que eu imaginei e a gente realmente gostou de Portugal. Porque a gente optou pelo Portugal por conta da língua, né? Pela questão da educação, da saúde e da segurança principalmente. Voltamos para o Brasil, começamos a planejar. Foram 2 anos planejando muito essa possível vinda para Portugal. Nesse tempo de espera e planejamento, a gente teve uma grande oportunidade também de tatuar na Califórnia. Foi a segunda vez que eu tatuei fora do Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Então as coisas estavam acontecendo muito bem pra gente. Em 2019, a gente tomou mais uma grande decisão da nossa vida: fechar o Benarte. Fechamos o Benarte no auge, estúdio lotado, agenda cheia, mas foi um fechamento de ciclo, foi tudo muito pensado. Mas com a sensação de que agora vamos desbravar e conquistar tudo do zero novamente. Chegamos em Portugal e recomeçamos a nossa vida. Demos 3, 4, 5 passos para trás para a gente ter a certeza que a gente ia chegar onde a gente quer. Ainda não chegamos, mas a gente está indo, um dia de cada vez. É difícil. A gente foi recebido por um estúdio incrível aqui, que abriu as portas pra gente, porque a gente não tinha ainda tempo de conseguir um espaço pra gente. 2 meses depois que a gente chegou, a gente conseguiu um espacinho pra gente abrir como estúdio, então a gente abriu o Black Art. A gente começou a ter cliente, as coisas começaram a acontecer, depois de muito trabalho, muita divulgação. Mas em 2020, a pandemia, antes dela realmente se instalar, a gente conseguiu romper o nosso contrato. A pandemia atrapalhou bastante, muito mesmo. Então a gente conseguiu reduzir bastante o nosso custo, o que ajudou bastante a gente a passar por esse período de pandemia. A gente se mudou do Porto, foram muitas mudanças. Mas eu e o Lu, a gente tá ali, né? Sempre junto. Mas a gente conseguiu. E a gente até conseguiu ir pra Alemanha. Foi um sonho realizado. Eu tatuei em outro país. Foi uma viagem um pouco diferente por conta do coronavírus, a gente também não fez nada turístico. Voltamos da Alemanha, um mês depois eles entraram no lockdown. E cá estamos em 2021, saindo de um segundo lockdown, onde a gente novamente ficou 2 meses parado sem poder trabalhar. Então foram 2 meses aí de muitas incertezas, medo. Agora em março a gente está podendo voltar a trabalhar e a gente está com muita esperança que a gente consiga ter um ano razoavelmente normal. E vamos seguir, que a gente ainda tem um caderno e muitas folhas em branco para escrever a nossa história, sempre juntos em família. E vamos ver o que acontece. Sim. Essa é a nossa história, do jeitinho que aconteceu, do começo até hoje. Inclusive, se você se identificou ou conhece alguém que possa se identificar, manda esse vídeo, porque às vezes a gente fica com muito medo da mudança de profissão, mudança de país. É difícil, mas pode acontecer. Coragem é a palavra-chave. Não esquece também de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, que pra gente é super importante.
E se quiser deixar um comentário, alguma dica de vídeo, do que a gente pode fazer, que você tem curiosidade, deixa aqui pra gente também nos comentários. Lembrando que a gente lê todos os comentários e comenta de todo mundo. É isso. Até o próximo vídeo.